pequena apresentação. Meu nome é Roberto Andrade Tanus. Roberto Tanus. Alguns dizem Roberto Tanus. Estou na renovação carismática hasta 40 anos, graças a Deus. Casado com a Deusinha, minha mulher por 34 anos, 3 filhos, 28, 30 e 32 anos, 2 nietos e mais um a caminho. Glória a Deus. Miren ustedes como hijos, muito amor estar aqui. Iremos predicar sobre dom, palavra, o dom de sabedoria e entendimento. Para mim é uma grande alegria estar com você. Se não conseguir falar bem portunhol, me ajudem. Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abramos nossa Bíblia em Isaías, capítulo 1, versos 1 a 4. Isaías, capítulo 1, perdão, 11. 11. Isaías 11, 1 a 4. Amém? Amém. E brotará retoño del tronco de Jessé, e retornará em suas raízes vástago. Sobre ele que repousará o espírito de Yahvé, espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de entendimento e temor a Yahvé. E seu respirar será en el temor de Yahvé. Não juzgará por vista de olhos, né? Nem arguirá por ouídas de ouídos, sino que juzgará em justiça ao pobre. Dom de entendimento. Ler por dentro é o significado. Ler no íntimo as verdades reveladas por Deus. O dom do entendimento nos faz compreender melhor as coisas de Deus. Nos abre os olhos, né? Como disse, olhos ao conhecimento das coisas de Deus. O dom do entendimento não é para aqueles que têm muito intelecto, não somente isto, mas aquele que tem uma grande vontade de conhecer as coisas de Deus. Tomemos Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. São Mateus 11, 25. Por aquele tempo, tomou Jesus a palavra e dijo: Eu te alabo, Padre, Senhor del cielo e da terra, porque ocultaste estas coisas a los sábios e discretos, e las revelastes a los pequeñuelos. Glória a Deus. Pequenos, eu preciso ser pequeno para que o Senhor abra em mim. Abre minha mente. Meu filho Gabriel, quando tinha 5 anos, estávamos orando em família. Ele hoje é predicador do Evangelho comigo.
nós somos uma família de predicadores consagrados exclusivamente ao Evangelho. Evangelho é um presente de Deus para mim. E predico mais com minha mulher, Neuzinha, minha doce Neuzinha, a avó mais linda que existe. Glória a Deus. Então, estávamos orando. Gabriel, 5 anos, me disse: Padre, Jesus me falou uma palavra em meu coração, mas não entendi. O que é? Ele disse: Jesus falou em meu coração. Disse: minha madre é santa, porque minha sangue estava nela desde que foi formada. Mirei em Gabriel, o ninho pequenuelo, vi que aquilo não havia salido de seu coração, de sua mente, mas do seu coração era revelação de Deus de verdade. Gabriel, como tu escutas a Deus me fale, como Deus habla contigo? Padre, quando Jesus fala comigo, Ele não me fala em minha mente, mas aqui em coração, vai arriba, 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 e me dá umas ideias acá. Melhor explicação sobre como falar com Deus é esta. Então, quando nós pedimos a Deus: Senhor, me dá entendimento de tus coisas, Ele fala, Ele habla em nosso coração, abrindo nossa mente, como dije Santo Agostinho: ler no íntimo as verdades reveladas por Deus. Vem do latim intelligere, que quer dizer penetrar a fundo. O dom do entendimento nos faz compreender a palavra. Um dia, um irmão de uma seita cristiana me disse: mas Jesus teve mais irmãos? Então, Maria teve mais filhos? Como dizes tu que és Virgem Maria? E ele pediu que eu abrisse Gálatas 1, 18 e 19. Pegue carta de São Paulo, as Gálatas, capítulo 1, versos 18 e 19. 19. Amém? Gálatas 1, 18 e 19. Luego, passado 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer as Cefas, a cujo lado permaneci 15 dias. A nenhum outro de los apóstoles vi, sino foi Santiago, el hermano del Senhor. Então ele me disse: Jesus tinha um hermano, Santiago. E ainda pegou outra passagem, Hechos de los Apóstoles 1, 14. Hechos 1, 14. Era uma rede de TV, um debate. E foi esta a pergunta que fez para mim. 1,14.
Todos estos perseveravam unânimes en la oración, com algumas mulheres, com Maria, la madre de Jesús, e com los hermanos de este. Como falar a ele? Senhor, dá-me o dom del conhecimento. Senhor, dá-me o dom de entendimento. Senhor, abre meus pensamentos. Mas para isso, eu já conhecia a Bíblia. Mas para encontrar as palavras, eu precisava do dom do entendimento, senão estava perdido. Digo a ele, pegue de novo Gálatas 1, 18 e 19. Pegue de novo Gálatas 1. Gálatas 1, 18. 18, tá bom. 19. Ainda aprendo. 19. A nenhum outro dos apóstolos, vamos repetir a palavra? A nenhum outro dos apóstolos. Santiago, eres o quê? Eu lhes pergunto, o que era Santiago? Um apóstolo. Você conhecem algum apóstolo de nome Santiago, que é filho de Maria e José? Atos, nós lembramos, Maria, madre de Jesus, mas não diz madre dos hermanos de Jesus. Em nenhum lugar da Escritura diz Maria, mãe dos hermanos de Jesus, mas madre solamente de Jesus. Tomemos Mateus 10, 2 a 3. Mateus 10, São Mateus 10, 2 a 3. Amém? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, y André, su hermano, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Filipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, que es Judas, Simón, el zelador, y Judas Iscariotes, que él le traicionó. Dos unos Santiago apóstoles, um é hijo de, e o outro, então como pode ser hijo de Maria e José? Não é a palavra hermano em hebraico? Não é apenas hermano de sangue? Tomemos a palavra de Gênesis 13, Gênesis 13, 8. Dijo pues Abraão a Lot, que não haja contendas entre los dos, ni entre mis pastores e tu e los tuyos, pues somos hermanos. Somos o quê? 14, 12. Pula. 12. Capturaram a Ló, sobrinho de Abraão. Como pode ser hermano de sangue? A palavra de Deus, quando habla hermano, não quer decir
apenas hermano de sangue, mas o próximo. Mas para isso é preciso pedir ao Senhor o quê? Abra, Senhor, minha mente, mas eu preciso ler todos os dias a palavra de Deus com carinho, com amor. É preciso colocar dentro de nosso coração, de modo que ela se torne minha maestra. Amém? Santo Agostinho dizia: creio para compreender e compreendo para crer. O dom do entendimento me faz fugir do pecado. Fugir? Huir do pecado. Afastar-me do pecado. Ter horror. Horror ao pecado. Quando uma mulher mal vestida, no Brasil, periguete, nós, diz um amigo, Roberto, nossos olhos não têm cerca, eu digo, mas tem pálpebras. Echa el olho, olhos, echa os olhos, mira em outro lugar, tem horror ao pecado, detesta o pecado, mas isto é Deus que me dá pelo dom do entendimento. Digamos juntos: Senhor, dá-me o dom do entendimento de tuas palavras, de tus mistérios, e para minha vida. Amém. E o dom de sabedoria, que eu quero ficar mais tempo com ele, vem da graça de Deus, de arriba para abaixo. É o dom para a direção espiritual. Papa Francisco disse: a sabedoria é uma graça que nos permite mirar as coisas com olhos de Deus, e a sentir como Deus, e a falar com suas palavras. É muito lindo. A sabedoria é uma graça que nos permite mirar as coisas com olhos de Deus, a sentir como Deus e a falar com suas palavras. Em meu lugar, o que faria Deus? Para falar com uma pessoa, o que Deus falaria em meu lugar? Através de meus lábios, o que Ele falaria para nós outros? O dom de sabedoria foi muito usado por Jesus. Tomemos Juan, capítulo 8. La pecadora adúltera. É muito lindo. Sabedoria é saber com sabor. Saber com gosto, com gusto. San Juan 8. Se foi Jesus al monte de los olivos, pero de manhã volvió outra vez al templo, e todo el pueblo venia a él, e sentado los enseñaba. Los escribas e fariseus trajeron uma mulher surpreendida em adultério, e poniendo-la em meio, lhe dijeron: Maestro, esta mulher ha sido surpreendida em flagrante delito de adultério.
Em la lei nos ordena Moisés apedrear a estas. Tu, que dices? Esto lo decían, tentando-lhe para tener de que acusar-lhe. Jesús, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Com eles insistiram em perguntar-lhe. Se incorporou e lhes dijo: el que de vosotros que esté sin pecado, arroje-lhe la piedra el primeiro. E inclinando-se de novo, escrevia em tierra. Ellos que lhe oyeron, fueron saliendo-se uno a uno, começando pelos los mais ancianos, porque pecou mais. Teve mais tempo para pecar. E quedou em solo, e a mulher em meio. Incorporando-se Jesus, lhe dijo: Mujer, ¿dónde está? Nadie te ha condenado? Dijo ella: Nadie, Senhor. Jesus dijo: Ni yo te condeno tampoco. Vete e no peques mais. Quando Jesus escrevia em tierra, eram os pecados, orgulho, maldade, rancor. Estava escrevendo, sentindo-se acusados. Foram embora, a começar dos mais ancianos, dos mais velhos. Jesus dijo uma palavra de sabedoria: aquele que não tiver um pecado, arroje-lhe a primeira pedra. Sabedoria para momentos difíceis, né? Difíceis. Sabedoria para não cair no pecado. Aqui Jesus poderia ser acusado. Ele poderia se tornar preso no cárcere por ter instigado a multitude a apedrejar aquela mulher. Tomemos também, irmãos, irmãs, Lucas 20. São Lucas 20, 19. São Lucas 20, 19. El tributo al César. Los escribas e los príncipes de los sacerdotes quisieron echarle mano en aquella hora, porque conheceram que a eles iba dirigida aquela parábola, pero temeram el pueblo, quedando-se al acecho. Enviaram espias, que se apresentaram como los varones justos, para sorprender-lhe em sua doutrina, de maneira que pudieram entregar-lhe a autoridade e poder del governador. Disfarçados, diz em português. Estavam com a roupagem de justiça, mas não eram. Le perguntaram, dizendo: Maestro, sabemos que hablas e ensina com rectitude, e não tienes miramiento, sino que enseñas según a verdade de los caminhos de Deus. Nos es lícito a nosotros pagar tributo al César ou não? Viendo em sua malícia, les dijo: Mostra-me um denário. E quem es la efigie e la inscripción que tiene? Dijeron: de César. Ele lhes respondeu: Pois dade ao César
lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Não podendo surpreender-lhe com suas palavras delante del pueblo, e maravillados de suas respostas, calaram. Sabedoria para responder. Porém, mientras hablamos na emoção, ofendemos, ferimos as pessoas, porque não respondemos com a sabedoria do Senhor. Não hablamos como o Senhor quer de nós. Não temos o pensamento de Deus. Sabedoria é ter o pensamento do Senhor o tempo todo, a todo momento. Não é responder com emoção, raiva, ira. Não. Nosso papel é agir como Jesus agiu. Digamos: Jesus, dá-me tu sabedoria. Eu lhe pido, dá-me tu sabedoria, Jesus. Abramos também Hechos de los Apóstoles 5. a 41. Hechos de los Apóstoles 5, 34. Pedro e Juan estavam em cárcere. Pero levantando-se em conselho um fariseu, de nome Gamaliel, doutor de la lei, muito estimado de todo o pueblo, mandou sacar a los apóstoles por um momento e dijo: ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Gamaliel? Abra em Hechos 22, 3. São Paulo diz a respeito dele: instruí-me a los pés de Gamaliel, homem de Deus. Não cria em Jesus, não tinha fé em Jesus, mas tinha sabedoria. Hechos 5, novamente. Estou no 4. Deixa eu pegar a outra Bíblia. Vou pegar as duas. 36. Dias passados levantou Teudas, dizendo que ele era alguém, e se lhe allegaram com uns 400 homens. Foi morto, e todos quantos lhe seguiram, e dissolveram, quedando reduzidos a nada. Depois se levantou Judas, el Galileu, em los dias del empadronamiento, e arrastou el pueblo em pos de si, mas parecendo ele também, quantos lhe seguiam e se dispersaram. Agora os digo: déjate a estos hombres, déjalos,
Porque se esto es consejo y obra de hombres, se disolverá. Pero que se viene de Dios, não podrías dissolvê-lo. E quizá algum dia halléis com que habéis hecho la guerra a Deus. Entrar em guerra com Deus, com nosso Deus. Sabedoria. Por isso, quando formos perseguidos, Senhor, se és tu vontade, não irá acabar. Se és vontade humana, irá acabar. Solamente temos que ter no coração que, no coração, Jesus, quero fazer tu vontade, não a minha. Vamos pedir este dom também. Vamos usá-lo o tempo todo. Eu me lembro também que eu trabalhava na companhia elétrica do estadual. Eu era um assessor do presidente de nossa empresa. Era responsável por um orçamento. Orçamento? Isso. Milhões de reais. Muito dinheiro. Uma mulher, diretora de uma TV, me disse: eu era responsável pela propaganda obrigatória de lei da empresa. Mis manos bastavam na assinatura e eu autorizava propagandas de lei de economia de energia elétrica. Ela me disse: Roberto, quero echar uma propaganda de 4 anos, 40 mil reais, 1999. Mas todo mês 10 mil reais irá para você. Era 4 vezes o que eu ganhava. 4 vezes. Meus filhos na escola, apertado, sem dinheiro. O carro, a Neuzinha, minha doce amada, chamava ele meu carro de poçante, onde parava, deixava uma poça de óleo. Devendo, eu disse àquela mulher: então iremos abaixar sua propaganda. Ao invés de 40 mil reais, vamos abaixar para 30 mil. Porque meu salário, a empresa me paga. Minha vontade era dizer: eu quero. Estava precisando. Mas estaria agindo sem sabedoria. A sabedoria me faz fugir do pecado. Ela me disse: tu és doido? Não, sou cristiano. Perdi meu cargo, mas não perdi minha dignidade. Depois tive que sair da empresa para pregar a palavra em tempo integral. E nunca, em nenhum lugar, eu cobrei 1 centavo para predicar. Sou predicador e não mercenário. Prego gratuitamente e Deus me sustenta. Mas foi necessário. Querem que eu fale em português lento? Vocês entendem mais? Posso predicar em português?
Eu falo lentamente e vocês entendem melhor, não é verdade? Não vai ficar chato. E eu me lembro que nesta época, quando cheguei em casa, eu disse para a Neuzinha: bem, me ofereceram 4 vezes o que eu ganhava por mês para eu aprovar uma propaganda. A Neuzinha disse: era ilegal? Era. Se você aceitasse, eu te deixava. Neuzinha é uma mulher firme. Dizem chile com doce. Pimenta com doce. É doce de pimenta. Uma delícia de menina, mas firme. Alguém que sabe que nós precisamos ser de Deus. O meu diretor disse para mim: você está perdendo o cargo porque você é honesto. Mas nós temos que dizer não à corrupção. A corrupção no Brasil está acabando o Brasil. Descobriram que o principal ministro do Supremo Tribunal Federal, que tinha nas mãos a lista dos principais políticos do Brasil, descobriram que o avião foi realmente sabotado. Olha onde vai o crime para esconder a desonestidade. E como nós cristãos iremos falar, agir como o mundo age? Não. Se eu tiver que perder dinheiro, perco. Se eu tiver que perder a vida, perco. Mas não vou deixar a sabedoria de Deus em minha vida. Não vou. Não vou deixar de ser de Deus. Mesmo que isso me custe la muerte. Mas tenho que ser de Deus. Isso é ter sabedoria. E não agir como o mundo age. Eu digo a vocês, jovens, não tenham medo de dar sua vida para Jesus. Comecei a predicar como missioneiro do Senhor com 22 anos de idade. Esse ano completo 60. São quase 40 anos pregando o Evangelho com amor. Mas eu não tive medo de dar a minha juventude para Jesus. Eu não tive medo. Não tenha medo. Não olhe para a sabedoria do mundo. Não tenha medo de ser de Deus. Diferente. Tudo nesse mundo vai passar. Muito rápido. Passa muito rápido. Só não passa o amor de Deus. Você vai sentir falta desses momentos de entrega completa. Vai sentir falta se mudar, se cambiar de vida e ir para o pecado. Não se esqueça, esses são os tempos mais felizes de sua vida. Os tempos mais lindos de sua vida são esses agora. Por quê? Porque a sabedoria está no seu coração. Quando você disse sim para Deus, no momento que você disse sim para Jesus, jovem, quando você disse sim para Jesus, o seu coração se encheu de sabedoria. E que não é do mundo. Os outros jovens olham para vocês e veem que são diferentes. Não se drogam, não estão no pecado da sexualidade, olham, mas veem uma alegria diferente. Verdade? Sim ou não? Perguntam: por que
que você é assim? Por quê? O que você tem? Eu tenho Jesus. É a sabedoria do Pai, é o próprio Jesus. Quem tem Jesus tem sabedoria. Essa é a diferença do mundo. O mundo pode ter esperteza. Compreende? Esperteza, né? O mundo pode ter esperteza. Quem tem Jesus? Experiência dele. Esperteza seria uma sabedoria para o mal. O mundo pode ter vivência. No Brasil é esperteza. Esperto. Aquele que é da família Cunha. Um no dedo, outro na unha. Então, aquela pessoa que infelizmente é o jeitinho, dá um jeitinho. Sabe o que é jeitinho? Jeito. Que consegue, tudo bem, o mundo é assim mesmo, vamos continuar assim, todo mundo peca, o que tem, nós temos sexo antes do casamento, todo mundo se deita um com o outro. Não, quem tem sabedoria vai num caminho diferente, vai no caminho de Jesus, que é o caminho. Você não luta contra Deus. Gamaliel, o homem sábio, nem acreditava em Jesus, mas o homem santo. Em São Paulo, ele disse: eu instruí-me aos pés de Gamaliel. Que lindo. O próprio São Paulo lembra esse grande homem, Gamaliel. E quando nós também olhamos para Gamaliel, nós temos que sempre lembrar: Senhor, eu não quero lutar contra Deus. Eu não quero entrar em luta contra Deus. Não quero. Eu me lembro que uma vez uma senhora foi trazer almoço e ela disse: estou muito triste, estou com depressão. Fomos orar por ela. Coloquei a mão sobre ela e perguntei: é solteira? E a tica disse: sim. Estás vivendo com um homem casado? Ela disse: sim. Senhor, tira esse homem da vida dela. Ela levantou, ergueu e disse: não pida isso. O homem de minha vida. Eu estou apaixonada por ela, por ele. Ele estava na vida dela para estragá-la. E ela não via. Queria a sabedoria do mundo e não a sabedoria de... Eu propus: queres ficar sem a depressão? Termine esse relacionamento de adultério. Ela não quis. A oração. Qual era a proposta de Deus para ela? Que ela abraçasse a santidade. Não existe cura sem santidade. Não existe cura completa sem santidade. Não existe. Se eu quero ser curado completamente, eu tenho que buscar a santidade. O Espírito Santo estava entristecido dentro do seu coração. O Espírito Santo estava ali, triste. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu posso entristecê-lo se eu não ajo com sabedoria. Quando ajo sem sabedoria, eu entristeço o Espírito Santo. Pegue a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Primeira carta
de São Paulo, aos Tessalonicenses 4:7. Quatro, 7. Assim diz no português: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para que Deus nos chamou? Deixar a santidade é deixar o caminho da sabedoria. Toda vez que eu vou para o pecado, perco a sabedoria. Toda vez que eu me deixo levar pelo pecado, perco a sabedoria de Deus em mim. Porque o Espírito Santo, ele fica entristecido dentro de mim. Eu não posso ter, ao mesmo tempo, dentro de mim, o Espírito Santo agindo e o pecado. Pois a palavra de Deus diz em Isaías 59, Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e seguinte. E aqui nos se há cortado a mano de Yahvé para salvar, nem ha hecho duro su ouído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho uma separação entre vosotros e vuestro Deus. Vuestros pecados hacen el oculte seu rosto para no oíros. Então o que o pecado faz? Uma barreira. De modo que não é Deus que não pode agir, Ele age. Nós que não deixamos Deus agir. Pecado é a principal causa de agir sem sabedoria. Quando estamos no pecado, a face, nós não conseguimos ver a face de Deus. Nos meus passos, o que faria Jesus? Isso é ter sabedoria. No meu lugar, como Jesus agiria? No meu lugar, como Jesus agiria? O que Ele faria no meu lugar? Isso é sabedoria. Quando eu deixo Deus pensar dentro de mim, agir dentro de mim, falar dentro de mim, estou agindo com sabedoria. Mas o mundo não quer saber de sabedoria. Tudo é feito na vingança, na ira, na raiva, na maldade. E quando nós agimos com amor, agimos com a sabedoria de Deus. Eu me lembro que lá na Canção Nova eu mostrei que um homem chamado Mohamed Haj Alika baleou, acertou uma pedra, uma bala no Santo Padre. A bala era explosiva. Eu conversei pessoalmente com o pregador pontifício Raniero Cantalamessa, que conhecia muito perto ele, e disse que aquela bala ficou vários estilhaços na coluna vertebral. O Papa andava curvado, muita dor, até o resto da sua vida, andava com muito dolor. E o que o Papa fez? O Papa foi lá, o perdoou, abraçou ele,
E o Papa pessoalmente interviu, porque ele tinha sido apenado com prisão perpétua. Ele pediu em 2010, já o Papa tinha morrido, mas a Justiça da Itália liberou e mandou ele embora para a Turquia. Em 2014, 27 de dezembro de 2014, Mohamed foi levar 2 buquês de rosa no túmulo do Papa São João Paulo II. O que o Papa fez? Agiu com sabedoria, agiu com perdão, agiu com amor, agiu como Jesus agiria no lugar dele. E por isso, o que aconteceu? Mohamed se converteu, deixou de ser alguém do Islã, muçulmano, para se tornar alguém que crê no mesmo Deus do Papa. Quando nós perdoamos, quando nós agimos diferente do mundo, nós estamos agindo como os primeiros cristãos agiram. Por que Roma se converteu? Roma foi o único império do mundo que nenhum exército venceu. Nenhum exército nunca venceu. Quem venceu Roma? O cristianismo. Santa Helena, que com o joelho no chão, converteu o coração do imperador Constantino, que no ano 313 declarou o cristianismo religião oficial de Roma. É por causa de Santa Helena que nós temos hoje lá em Roma a escaleira santa, que é aquela mesma escada que subiu Jesus para ser julgado por Pôncio Pilatos. O túmulo de Jesus, os lugares santos que foram preservados, todos na Terra Santa, é graças a Santa Helena. Santa Helena converteu o coração do imperador, agindo com sabedoria. Não esqueça de uma coisa: numa casa, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, coelho, vira para onde quer. Por isso, a mulher, quando ela age na doçura, ela vira o coelho, e a cabeça do homem vai para onde quer. Mulheres, não bata de frente. Quem é casado aí, levanta a mão. Não bata de frente com a mulher. Ela vai virar sua cabeça para onde ela quer. Não adianta. Vai e olha com sabedoria. Mulher que é de Deus, ela santifica o marido. Eu agradeço a Deus pela minha Neuzinha. Como ela me santifica. E tá cada bronca. Mulher boa tem que ser brava. Sabe o que é brava? Mas aquela brava de pôr o homem na linha. Neuzinha é brava. Ixi, tem que pisar certo. Mas é mulher santa, que exige que eu seja santo, que exige que eu seja uma pessoa íntegra. Por isso, quando entrei em um grupo de oração, em 1978, quem é que estava coordenando a música no grupo de oração? Quem que era? Neuzinha. Estava com a blusa amarela, com peixe bordado. Opa, é nesse mar que eu quero pescar. Começamos a conversar. Foi o único namoro, noivado que fala? Namoro cristiano que eu tive na vida. Mas ela disse no primeiro dia de namoro,
quais são as suas intenções? Eu falei, eu quero uma namorada para servir a Deus, porque eu sou missionário. Eu não consegui até hoje ter um namoro cristão. Eu quero ter um namoro cristão. A Neuzinha, nunca esqueci disso. Pois agora você está agindo com sabedoria. Porque toda vez que você namorou sem Deus no meio, você não fez a vontade dele, não agiu com sabedoria. Aí a Neuzinha falou assim, pois eu pedi o marido cristiano. E se é de Deus, você não vai me enrolar. Te dou 1 ano e meio para resolver. 1 ano e meio! Se eu queria realmente um namoro sério ou não, 1 ano e meio eu estava casado. Graças a Deus. Mas como foi bom ter um namoro santo. Hoje, 34 anos, sou apaixonado mesmo. A primeira palavra quando ela acorda, eu te amo. Eu também continuo levando o café da manhã, desjejum, né? Desrejum, né? Na cama para ela. Porque eu aprendi com ela que se eu quero ter sabedoria, eu tenho que ter santidade. Não tem jeito de eu querer ter uma sabedoria, vencer na vida sem santidade. Não adianta querer vencer na vida sem santidade. Não vence, o mundo te vence. O caminho da sabedoria é o caminho da santidade. Por isso São Paulo fala que a gente tem que procurar a santidade, a pureza em tudo que a gente for fazer. Pureza no pensamento, pureza nas intenções. Hoje, quantas pessoas têm amizade por interesse? Sabe o que é amizade por interesse? Você é rica, você é sua amiga. Né? Você vai me convidar a predicar no seu grupo de oração? Você é seu amigo. Não. Pureza na intenção, ser seu amigo para lhe dar suporte. Suportar é como você tem alguém que machucou-se e tem uma bengala. Apoio, um apoio. Então, apoio. Eu preciso ser um apoio para o meu irmão. Isso é ter sabedoria. Não agir com segundas intenções. Vai dar errado. Não dá certo. Toda vez que eu ajo com segundas intenções, eu saio mal. Acabo me perdendo. Eu me lembro que teve uma vez que eu queria muito comprar um carro novo para aposentar um poçante. Olhei no anúncio do jornal, carro novo, bonito, pintura perfeita. Olhei, carro lindo. Dei a partida, barulho bonito. Preço estava bom. Vou comprar. Cheguei em casa, a Neuzinha, sabedoria. Você está comprando por paixão. Você levou um especialista para ver o carro? Não. Larga de ser burro. Sim, senhora. Ela não falou brava, não. Bem, larga de ser burro, bem. Aquele jeito de dar bronca. Mulher dá bronca suave. Como dizia o padre Léo, você é uma anta. Ligou para o irmão dela.
mexia com venda de carro. Vamos lá. Olha aqui, Antenor. Antenor, carro lindo. Ele disse: não mire a aparência. Não olhe a aparência. Isso é agir sem sabedoria. Alguém que nem era de igreja me ensinando. Não olhe a aparência das coisas, porque isso é olhar sem sabedoria. Ele levantou as borracha, esgoma do porta-mala, cheio de barro, carro usado em fazenda, na terra, suspensão ruim. Pegou uma caneta e muita força foi socando, colocando no assoalho do carro. Na segunda vez, vazou. Carro enferrujado, passaram uma tintura para encobrir a ferrugem. Mas o motor está bom, vamos ver. Pegou a vareta do óleo, que é vareta, né? Isso. Forrou com jornal, pingou o óleo, passou o dedo, óleo engrossado com grafite, para disfarçar que estava fundindo. A Neuzinha aqui que ela falou para mim, eu estava sendo uma anta mesmo, bem, estava olhando apenas a aparência. Não olha a aparência, não. Toda vez que a gente olha a aparência, não vê com os olhos de Deus. Lá em sabedoria, em 1 Samuel, pega aí, 17. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Quando Samuel vai ungir Davi, filho de Jessé. 1 Samuel 16, versículo número 6. 1 Samuel 16, 6. 1 Samuel. Pero Yahvé dijo a Samuel: não tenhas em conta sua figura e sua grande talha, porque quando ele entrou, Eliabe era o filho mais velho de Jessé, o homem grandão, bonito, um Schwarzenegger. Bonito era não, mas é fortão, né? Cara de cavalo. Não tenhas em conta sua figura e sua grande talha, que eu lhe he descartado. Não vê de Deus como el hombre vê la figura, pero Yahvé mira o coração. Sabedoria é mirar com o coração de Deus, olhar as coisas com o coração de Deus, sem se importar com a aparência. E é difícil, meu Deus do céu, como é difícil, porque nós agimos na ira, no impulso, agimos não como Deus quer, agimos contra a vontade de Deus, nos damos mal. Um dia, estava no Brasil, estado de São Paulo, umas 1000 pessoas na quadra de esportes, pregando a palavra de Deus. Mirei uma mulher na cadeira de rodas. Isso. Perguntei: Jesus, tu queres que esta mulher levante-se? Posso dizer: levanta-te e anda?
Jesus disse: pode dizer. O senhor quer curar ela, Jesus? Quero. Cheguei da mulher, segurei na mão dela, na frente das 1000 pessoas. Em nome de Jesus, levanta-te. Paralítica há 30 anos. Levanta-te. E ela fazia força, não levantou, não ergueu. E ela me perguntou: por que eu não andei? Eu falei: ixi. E eu, de olhos fechados: Jesus, o senhor disse que o senhor queria curá-la. O senhor me deu autorização para rezar. Ele disse: eu só queria que você orasse por ela, só isso. Mas o que eu respondo agora? Diga que foi por causa da sua falta de fé. Como é duro quando você é humilhado. Eu disse: a senhora não andou por causa da minha falta de fé, mas quando Deus querer, Ele cura, te cura. Fui embora amarrotado. Sabe o que é amarrotado? Amarrotado, duas amarrotadas, sem ser passada, né? Como disse? Muito bem. Cheguei em casa, contei para a Neuzinha. Olha a Neuzinha de novo. Bem, você fez a vontade de Deus. Não faça as coisas para querer a glória. Faça só a vontade de Deus. Ele mandou você rezar pela mulher? Mandou. Então, descansa. Você não vai perder seu ministério por uma humilhação. É bom ser humilhado. Fiquei uma semana mal. Aí o coordenador da comunidade ligou para mim. Roberto, a mulher foi no grupo de oração, andando sem a... Eu perguntei em seguida: Jesus, por que o senhor não curou aquela hora? Eu curo na minha hora, Senhor, e não empregado. Eu sou teu Senhor. Eu não faço o que você quer. Você é meu servo. Mas Jesus, o senhor podia ter curado aquela mulher na frente daquelas pessoas naquela hora. Ele me disse: eu não te curei, não curei a mulher para você não ficar vaidoso. Vaidoso. Foi bom para mim, aprendi que a nossa missão foi uma sabedoria para mim. A nossa missão é pregar, é orar e não se preocupar com resultados imediatos. Não querer ver os resultados imediatos. Não querer ver. Eu vejo. A sabedoria de Deus. Nós vimos que ele é não olhar com as aparência. Sabedoria é ter o pensamento de Deus. O que atrapalha a sabedoria é o pecado. Pecado atrapalha a sabedoria. Quando vemos a aparência, agimos contra a vontade de Deus. E quando nós agimos obedecendo a Deus, mesmo que humilhados, agimos com sabedoria. Deus só quer servos. E se a gente se coloca como servo, sem vaidade, agimos com sabedoria. É simples, muito simples. Agir com sabedoria e agir com santidade, não olhar as aparências, com pensamento de Deus e não querer ver resultado imediato. Quando se planta, às vezes não será você que colherá.
jovem, você está plantando. Não queira ver resultado agora. Você está plantando. É o tempo mais belo de sua vida. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de tudo. E para terminar, eu gostaria de dar um testemunho que mostra que agir com sabedoria é agir com amor. Não existe sabedoria sem amor. Não existe. Quando meu filho Gabriel, esse testemunho, esse testigo, se deu há 27 anos atrás. Quando meu filho era ninho de braço, amamentava, Neuzinha amamentando, que saudade, linda. Fui pregar numa cidade do estado de Goiás, chamada Rubiataba, pequenina, cidade de primeira. Marcha do carro, se tu passas primeira, segunda, acabou a marca. A placa de bem-vindo, do outro lado, vuelve sempre. Pequenina. Estávamos numa capilha, orando, pertencia ao hospital. A capilha pertencia ao hospital. Éramos mais ou menos esse número de pessoas, e o Santíssimo Sacramento estava exposto. No momento da oração, cantando cânticos, o som foi lá para o necrotério. Sabe o necrotério? Onde guarda os mortos, no hospital, como já... Isto. Ela estava com uma criancinha de um ano e médio, pequenina, que há 1 hora tinha perdido os sinais vitais. Não respirava, coração não batia mais, o olho só aberto. O médico disse: vou lavrar, vou escrever o certificado de óbito. E ela, escutando as músicas da capilha, escutando e olhando, mirando a criança, ela disse: vou pedir um milagre. E veio trazendo nos braços a criança morta. E mirou em mim, me conhecia como ministro de Deus, e disse: Roberto, pida um milagre para Jesus. Eu abracei a criança, olhei para o Santíssimo Sacramento e perguntei: Jesus, o que tu queres que eu faça? Ele só me disse: ama esse ninho como eu amo ela. Amar. Jesus só me pediu: ama, ama. O princípio de todo milagre é o amor. O princípio da sabedoria é o amor. Quando agimos sem amor, agimos sem sabedoria. Abracei em meus braços o ninho, mirei, corpo, sinais de ter apanhado, surra, golpes, muitos golpes. Mirei, senti amor, como se fosse o Gabriel, meu filho Gabriel, que era pequeno. Só amei. Olhei para Jesus e disse: Jesus, ama esse ninho em meu lugar. Ama. Ama Jesus no meu lugar. Ama
no meu lugar. E eu olhei para a criança, comecei a chorar. As lágrimas, olhei ela como se fosse o Gabriel. O canal do milagre também é o amor. Se queremos exercer os dons, se não for por amor, não adianta. Tem que ser por amor. No momento em que abracei a criança e disse: nenê, não morre, vuelva a vida. Na segunda vez apertei a criança, era como se eu tivesse perdido um nenê mesmo. Hoje eu sei o que é a dor de um pai que perde um filho. Que dor! Eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia. Hoje eu sei o que é esta dor. Hoje eu sei. Era como se dentro de mim tivesse partido aqui. Dor física. Dolor, muito dolor, física mesmo. Eu não conseguia parar de chorar. As lágrimas, não conseguia. Mas abraçado ao ninho, disse: ninho, vuelva a vida, ninho. Quem te pide é tu, Padre. Em nome de Jesus. Senti soprando, sopro, o corpinho esquentando contra meu corpo. Mirei, a criança piscava os olhos caladinha. A vida voltou. Mas ali abraçado, eu senti que tinha mais uma cura. Agir com sabedoria é agir como Deus quer que a gente haja. Na nossa miséria, no nosso nada. Deus quer que a gente abrace as pessoas no lugar dele. Deus quer que a gente ame as pessoas no lugar dele. Deus quer dar vida às pessoas no lugar dele. De repente, abraçado a criança, eu vi um pai, um padre, golpeando a criança de braço. Eu não sabia da história da criança e comecei a pedir perdão. Esse testigo é muito conhecido em Rubiataba, onde tem um bispo muito amigo chamado Dom Adair José Guimarães. Todo ano vuelvo a esta cidade para predicar a palavra de Deus. É muito conhecido esse testigo lá. Eu comecei a pedir perdão como se fosse o padre daquela criança, daquele ninho. Nenê, me perdona por todo o amor de padre que não te concedi. Fiquei 15 minutos pedindo perdão. A mulher me disse: Roberto, esse ninho foi abandonado na porta da minha casa. O pai bateu tanto na criança que a mãe, desesperada, deixou a criança na porta da minha casa. Porque o pai disse que o filho não era dele, o filho não era dele, ilegítimo. E eu trouxe aqui ao hospital, e o hospital, os médicos não puderam fazer mais nada. O amor agiu na criancinha. Quase 2 anos após, a mulher me encontrou e me abraçou e disse: agora o ninho és meu filho adotivo. Está perfeito, lindo, porque Deus amou aquela criança naquela capilha. Amém. Louvado, alabado seja o Senhor. Vamos pedir a Jesus
Vamos pedir a Jesus que nos cure também, pelas vezes que agimos sem amor, vendo suas aparências, na raiva, na ira. Vamos pedir que Jesus nos cure por todas as vezes que fomos para o pecado e perdemos a sabedoria de Deus. Fecha olhos, fecha os olhos, se coloque também nos braços de Jesus. Senhor Jesus, eu lhe pido, venha liberar agora, curar o coração daqueles que aqui e aquelas que não foram abraçadas por seus padres, suas madres. Eu quero lhe pedir, por toda falta de amor que nos faz muitas vezes agir sem amor, sem sabedoria. Cura meu coração pelas vezes que eu agi sem amor, porque não fui amado. O Pai, Padre do céu, me ama. O Pai te ama.